expressão aleluia, ou louvai, ou louvor a Jeová, é o clamor que abre a cena, uma cena no céu, aonde temos a última noiva. Diz, porque o Senhor Deus onipotente reina, e os reinos desta terra se tornaram seus e de seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É seguida por um comando para ser extremamente alegre. Diz, exultemos e regozijamos, versículo 7 deste capítulo. Ao considerarmos a última noiva, queremos observar o motivo de tão grande gozo, a prontidão da noiva e sua justiça. A razão para o grande regozijo é duplo. Primeiro, a tribulação está terminando e Cristo iniciando o seu reino de 1000 anos. Segundo, a noiva de Cristo será finalmente apresentada na ceia das bodas do Cordeiro, tendo sido redimida durante a era da igreja e arrebatada antes da tribulação. Embora esse regozijo chegue ao clímax na festa de casamento, há uma alegria que cada membro da noiva conhece desde a conversão. O carcereiro filipense e sua família regozijaram-se por crerem em Deus. A história deles está em Atos capítulo 16, mas principalmente o versículo 34. A palavra feliz nesta passagem, ou regozijaram-se, ou alegria, é usada para descrever o pastor que encontra a ovelha perdida. Zaqueu, você pode ler Lucas capítulo 15, versículo 5, ao receber Cristo, Zaqueu está em Lucas capítulo 19, versículo 6, a história dele, o conhecimento de seu nome escrito no céu, por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 20, e a alegria do pai com o retorno do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 32. Você já experimentou a alegria da salvação? Com aquele grande coro repercutindo em nossos ouvidos, a prontidão da noiva agora capta nossa atenção, pois ela é descrita como tendo-se aprontada no livro de Apocalipse. Os comentaristas observam que, contextualmente, isto se refere à noiva que, neste momento, já terá aparecido diante do tribunal de Cristo após o arrebatamento. Você pode ler sobre o tribunal de Cristo em Romanos capítulo 14, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Sem prejudicar a interpretação, podemos desfrutar do pensamento de que os membros individuais da noiva estão prontos para esse momento desde a salvação, quando se tornaram membros da noiva e possuem a certeza de que um dia estariam e estarão ao lado de Cristo durante este futuro momento monumental. Eu pergunto, você está pronto? Em seguida, notamos sua justiça, a justiça da noiva declarada como a justiça dos santos. Isso provavelmente não se refere à justiça imputada. No entanto, não se pode deixar de pensar na justiça imputada. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 9, e você entenderá. E ser achado nele, Paulo está dizendo que gostaria de ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça imputada é aquela justiça que Deus atribui ao pecador que confia em Cristo. Não é justiça inerente, ou seja, não pertence a nós, vem de outro, pois não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nem é justiça merecidamente conquistada, pois não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 12. A justiça imputada é o resultado de Cristo ter sido feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você confiou em Cristo e foi declarado justo por Deus? Você já fez isto? Embora o foco deste vídeo tenha sido a noiva, deve-se enfatizar que ela deve tudo ao grande amor do noivo.
Leia Efésios capítulo 5, versículos 25 a 29. E também a sua morte sacrificial em favor dela. Ela foi grandemente abençoada, mas também bem-aventurados os que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Esta é a quarta das 7 ocasiões em que a palavra bem-aventurado é usada em Apocalipse. O noivo, o Senhor Jesus Cristo, estará lá. A noiva e todos os convidados estarão presentes. Onde você estará? A Bíblia diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão registradas em João capítulo 3, do versículo 17 e 18. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura desta caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica
o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico, mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória para o seu eterno louvor.